Muito bem. Nós, nas aulas anteriores, já conhecemos a definição de tributo, a questão de como eles se encaixam dentro, né, do contexto de ingresso público, os tributos. E agora vamos estudar cada uma das 5 espécies tributárias. Vamos estudar todos os detalhes com relação à taxa, com relação a contribuições de melhoria, impostos e empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais ou especiais. Legal? Muito bem. Vamos começar com as taxas. Um detalhe importante é sabermos que a Constituição Federal, ela atribui a competência para instituir tributos. Ela não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Guarde isso que é importante. A Constituição não traz fato gerador de espécie tributária. Ô, Bobo, o que é fato gerador? Fato gerador é um fato jurídico que, ao ocorrer no mundo jurídico, já havia previamente uma previsão legal anterior. Quando ocorre no mundo jurídico, surge o fato gerador e surge a obrigação de pagar tributo. Então, o fato gerador é um fato jurídico que ocorre no mundo jurídico, para o qual já havia uma previsão legal, chamada hipótese de incidência, e que faz com que, como consequência da ocorrência daquela previsão no mundo jurídico, surja a obrigação de pagar o tributo. Este é o fato gerador. Então, a Constituição não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Quem é que traz, então, Borba? É o CTN, o nosso Código Tributário Nacional. Então, nós vamos, ao comentarmos sobre cada uma das espécies tributárias, nós vamos falar dos dispositivos constitucionais e do CTN, porque lá é que estão as características do fato gerador das 3 espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, uma vez que, já sabemos, o Código segue, desde 1966, não foi atualizado, infelizmente, a teoria tripartite, então ele não trata dos empréstimos compulsórios e das contribuições parafiscais ou especiais, embora saibamos que hoje são definitivamente espécies tributárias. Bom, mas nós estamos agora, então, já passamos pelo artigo 3º do CTN, com a definição de tributo, nós estamos agora, né, sobrevoando todo o Código Tributário Nacional e a parte da Constituição e adentrando definitivamente no estudo do nosso direito tributário. E, para isso, é importante um detalhe. O CTN, ele foi publicado em 1966, como lei ordinária. A Constituição de 67, menos de um ano depois, determinou que essa matéria, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, fosse reservada à lei complementar. Só que não havia necessidade da publicação de uma nova lei complementar, porque aquela lei ordinária, há menos de um ano votada, satisfazia totalmente. Então ela foi recepcionada pela Constituição de 67 com força de lei complementar. Depois vem a emenda número 1 de 69, praticamente uma outra Constituição, assim considerada por vários doutrinadores. Emendas constitucionais, veio a Constituição de 88, e inúmeras emendas constitucionais. Então, o nosso CTN foi ficando, em algumas partes, conflitantes com o atual sistema tributário nacional, trazendo coisas que não existem mais. O problema é que ele não foi atualizado. Então, você vai comprar um código hoje, vou comprar hoje, foi lá na papelaria, comprou. Está tudo desatualizado. Porque a redação do código não foi atualizada. Ô, Boba, mas aí, Boba, como é que eu vou saber, Boba? Pelo amor de Deus, Boba, o que eu vou ter que estudar? Então, você vai anotar os artigos que você terá que estudar porque foram recepcionados pelo atual sistema tributário. Então, vamos lá. Os artigos do livro 1º. Nós vamos dividir, o Código Tributário é dividido em 2 livros. É uma divisão do Código, livro 1º e livro 2º. Tá? É uma divisão, como se fosse parte 1 e parte 2. Do livro 1º, quais os artigos? Artigos 2º a 8º, artigo 14, 16 a 34,
43 a 51, 63 a 67 e 76 a 82. Então, vou repetir. Quais os artigos do livro primeiro que estão em vigor e deverão ser estudados? E nós vamos estudá-los aqui, todos eles. Artigo 2º a 8º, artigo 14, 16 a 34, 43 a 51, 63 a 67 e 77 a 82. É exatamente isso. Ô, Boa, mas eu sou curioso, eu quero ler todos os artigos. Não é para ler. Mas eu sou curioso, vai ser curioso depois da prova. Não é para ler. São somente esses que foram recepcionados. Então, outro dia eu recebi um e-mail de uma aluna perguntando o ITBI se era de competência do Estado ou do município, porque o ITBI, nós vamos estudar, é de competência do município. Mas no CTN aparece como competência do Estado, porque era assim na Constituição anterior. Então, não é para ler outros artigos, senão esse que eu ditei para vocês. E depois que eu passar no concurso, aí vai ler à vontade. Não é para ler também, porque não vai adiantar nada, mas se quiser pode ler. Mas antes não, está proibido. Só estes que eu ditei para vocês, e, na verdade, são os que nós vamos comentar aqui. E do livro segundo? Quais os artigos do livro segundo que deverão ser estudados? Todos. Aí não tem por onde escapar. Certo? Todos os artigos do livro segundo estão em vigor. Então, é muito importante que você atente para isso. Os artigos do livro primeiro que estão em vigor, que foram recepcionados, para que vocês não leiam coisas que vai atrapalhar vocês. Porque coisas que não existem mais não foram recepcionadas, dispositivos não recepcionados. Legal? Muito bem. Então, nós vamos conhecer agora as taxas, a primeira espécie tributária. As taxas, elas estão na Constituição Federal, que atribui a competência para instituí-las, no artigo 145, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição, e no CTN, que estabelece fatos geradores, etc., no artigo 77 a 80 do CTN. Então, artigo 145, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição, e artigo 77 a 80 do CTN. Nós vamos primeiro ter uma visão geral do fato gerador da taxa, portanto, lá do CTN, para depois estudarmos com todos os detalhes, inclusive os dispositivos constitucionais. Então, são dois fatos geradores de taxa. Dois fatos jurídicos que, ao ocorrerem no mundo jurídico, criam a obrigação de pagar uma taxa. O primeiro fato gerador, vamos dar uma olhadinha nele? Vamos lá. Primeiro fato gerador é o exercício regular do poder de polícia. Exercício regular do poder de polícia. Exercício regular do poder de polícia. Muito bem, nós vamos estudar o artigo 78 com detalhes, com a definição jurídica de poder de polícia, mas é muito fácil a gente entender. É o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados direitos e garantias individuais, normas relativas à higiene, segurança. Por exemplo, o poder público municipal fiscaliza as instalações sanitárias de bares, restaurantes, botecos, né, estabelecimentos que têm instalações sanitárias de uso público, para ver se elas estão em perfeitas condições de higiene, de segurança, e cobra dos próprios estabelecimentos a taxa de inspeção sanitária, TIS, taxa de inspeção sanitária cobrada pelos municípios. Pelo exercício do poder de polícia, fiscalizando as instalações sanitárias desses estabelecimentos, o poder público cobra do próprio estabelecimento que é fiscalizado, pelo exercício do poder de polícia, a TIS, taxa de inspeção sanitária. Um outro exemplo, uma empreiteira ganhou uma licitação para realizar uma obra numa rua qualquer em uma cidade. O poder público municipal vai fiscalizar essa empreiteira,
vai ver se ela está seguindo o cronograma da obra, as normas de segurança, e vai cobrar da própria empreiteira, pelo exercício do poder de polícia, a taxa de obras e logradouros públicos, TOLP, pelo exercício do poder de polícia. Como é que se chama a licença que o município dá para que um restaurante se instale em determinado local, ou uma casa de show se instale em determinado local, ou seja lá o que for? Alvará. A taxa de alvará é uma taxa cobrada em função do exercício regular do poder de polícia. Ora, será que o poder público municipal vai permitir que uma casa de shows se instale parede com o hospital? É lógico que não. É o exercício do poder de polícia. E a taxa de alvará é uma taxa cobrada exatamente por esse exercício do poder de polícia. Então, este é o primeiro fato gerador. É o exercício pela administração do poder de polícia cobrando do fiscalizado, né, do policiado, vamos dizer assim, dos estabelecimentos, essas taxas pelo exercício do poder de polícia. Mas aparece uma palavrinha, vamos voltar lá para a imagem? Aparece uma palavrinha em vermelho aqui, exercício regular do poder de polícia. O que seria esse regular? Muito bem. Nós temos a definição de regular, vamos estudá-la com detalhes, ela está no artigo 78, parágrafo único, sobre o qual nós vamos comentar com mais detalhes, vamos mostrar, mas só para que você tenha essa visão geral, no caso da taxa, o regular é aquele sem abuso de poder, sem desvio de poder, tratando-se de atividade discricionária sem esse desvio de poder. Então, o regular não tem nada a ver com constância. O regular tem a ver com legalidade, né? Sem abuso de poder, sem desvio de poder. Este é o exercício regular do poder de polícia. Este é o primeiro fato gerador de taxa, exercício regular do poder de polícia. Mas não é o único. Nós temos um outro. Vamos lá. Essas são as taxas de polícia, mas nós temos a utilização por parte do contribuinte de serviço público específico e divisível, e divisível, e divisível, e divisível, e divisível, serviço público específico e divisível. Ora, vamos lá, por que eu estou enchendo vocês com isso? Porque o serviço tem que ser específico e divisível. O tarado, né, de examinador costuma colocar em prova, trocar o E por o OU. Tem que ser específico e divisível. Mas o fato é o seguinte: utilização efetiva de serviço público. Por exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de limpeza urbana, está pagando pelo serviço de limpeza urbana, de coleta de lixo, taxa de serviços gerais prestados na repartição, você vai lá utilizar um serviço, paga a taxa de serviço geral, taxa de incêndio cobrada pelo Estado, pelo serviço de ataque e prevenção a incêndio. São taxas pela utilização de serviço. Agora imagine o seguinte: o cara tem uma casa na praia, que não vai lá há 4 anos, está lá e não aluga, não faz nada, fechadinha a casa lá há 4 anos. E o poder público municipal está lhe cobrando uma taxa de coleta de lixo. Mas como vai cobrar uma taxa de coleta de lixo se o lixo não é coletado há mais de 4 anos lá? Aí é que está o detalhe. Vamos voltar para a imagem? A taxa é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição. Então, não há necessidade que efetivamente esteja utilizando. Se o serviço de coleta de lixo foi colocado à disposição, considera-se que está havendo uma utilização potencial e já é possibilitada a cobrança dessa taxa. Então, vocês têm aqui a visão geral dos 2 fatos geradores de taxa. A taxa de polícia
e a taxa de serviço. Ora, temos essa visão geral dos dois fatos geradores e na próxima aula vamos ver todos os detalhes relativos a essa primeira e importantíssima espécie tributária, que é a taxa. Até lá!